E a gente vai começar a nossa conversa de hoje, claro, falando sobre o pacote de corte de gastos que foi detalhado pela equipe econômica na manhã de hoje. E a expectativa do governo é economizar 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Durante coletiva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre as medidas estabelecidas nesse pacote. E entre elas, a mudança na correção do salário mínimo. Vamos acompanhar o que ele disse. O salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Uma outra proposta anunciada foi o aumento do limite de isenção do imposto de renda para as pessoas físicas, para até quem ganha R$5 mil mensais. O Haddad também detalhou essa mudança. Vamos ouvir. Quando tomamos posse, o presidente Lula, ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$ 1.800. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$ 3.000. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$ 5 mil. Essa faixa de isenção vai ser feita da mesma forma que foi feita nas 2 vezes passadas. Ela não atinge todo mundo que tem renda, ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até 5 mil, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5 mil, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. Para nos ajudar a entender essas mudanças que foram apresentadas, esse pacote de corte de gastos que foi apresentado pelo governo em detalhes na manhã de hoje, nós vamos chamar agora para falar conosco o André Perfeito, economista, a quem agradeço mais uma vez a participação. André, obrigada, viu? Bem-vindo, boa tarde para você. A gente já teve uma repercussão bastante significativa do mercado desde ontem, antes do lançamento, do detalhamento desse pacote, só com aquele vazamento de informações sobre essa ampliação na faixa de isenção, a gente já teve uma reação bastante de preocupação, vamos colocar assim, do mercado. Hoje, maior ainda. Mas eu queria começar te ouvindo sobre o que você achou dessas mudanças, como o mercado está vendo essas 2 vertentes que foram anunciadas pelo governo, que é a reforma do imposto de renda com a ampliação dessa faixa de isenção e esse pacote de corte de gastos. Bem, boa tarde, Lívia. É sempre um prazer falar com vocês aqui. Bem, vamos tentar separar os assuntos. De um lado, você tem uma série de iniciativas do governo que reiteram o arcabouço fiscal. A ideia é essa. Exemplo disso, você tem o aumento do salário mínimo, mas agora dentro das travas do próprio arcabouço, que faz sentido, porque aí você tinha uma coisa descasada. Então, você teve medidas nesse sentido de corte, de adequação, que estão no caminho correto, não tem nada errado. É verdade também que alguns economistas mais especialistas em contas públicas dizem que talvez não seja o suficiente para zerar o déficit. Mas lembrando que, obviamente, o governo já tem uma meta, tem uma banda ali que ele poderia gerar um déficit no limite. Mas, de novo, não é disso que o mercado quer. O mercado queria entender mais o processo de corte. Só que, simultaneamente aos cortes, se falou de um gasto, ou de mais um incentivo que tem a ver com a isenção até R$ 5 mil do salário do imposto de renda. Então, isso tudo aí para dizer que ficou muito confuso. Qual foi a reação do mercado hoje de manhã?
logo de cara, você teve mais uma alta do dólar, né? Bateu em 5,99. Logo depois teve uma queda e agora tem 5,99 de novo. Né? 6 reais, né? Isso que se trata. Mas o mais preocupante, na minha opinião, não é nem a dinâmica do câmbio propriamente. Claro que essas coisas se retroalimentam, mas o conjunto dos juros no Brasil, que é o objetivo central dessas medidas, ou seja, tentar controlar um pouco mais a parte longa da curva, os juros mais longos, esses daí continuam subindo. Então, isso tudo aí indica que, se de um lado, eu acho que foi adequado o que eles fizeram, mas ao que tudo indica foi ou insuficiente, sem dúvida nenhuma deve ter sido insuficiente, e 2, a estratégia de comunicar também logo a ideia de que você tem um pacote de isenções, né, do IR, também foi mal interpretado. Mal interpretado não, acho que foi um assunto que eles colocaram na mesa que talvez não fosse o melhor momento agora. E, André, o próprio ministro também falou que houve um esforço para que houvesse uma medida de compensação a essa renúncia fiscal, a essa arrecadação que nós vamos perder, falando como se nós fôssemos o cofre do governo federal, que com essa ampliação da faixa de isenção para R$5 mil mensais, você perde uma base de arrecadação. E aí, segundo o ministro, está nessa proposta que vai ser enviada para o Congresso Nacional para discussão e aprovação, para compensar essa perda de arrecadação, estipulou-se uma pequena elevação da taxação sobre aqueles que ganham mais de R$50 mil mensais. E, segundo o governo, se estabelece com isso uma neutralidade, ou seja, perdemos, mas estamos compensando na mesma medida. Não vai haver efeitos negativos. Mas ainda assim o mercado reagiu mal a isso. Eu queria entender por quê. Qual que é a preocupação? Bem, acho que a preocupação é exatamente um pouco isso que você já colocou. 50 mil do quê? Do salário, de rendimento total, do que se trata? Esse é o problema. Esse debate é um debate que vai acontecer em 2025 para ver se é colocado em 2026. Ter feito esse assunto, trazer ele antes, só gerou essas dúvidas, né? Em alguma medida, eu acho que é bastante correto o que o ministro está fazendo. Ele está querendo discutir o seguinte, olha, temos que entender que tem que ser uma tributação menos regressiva, tem que ser mais progressiva. E sejamos francos, vamos supor que realmente eles conseguem criar uma isenção até R$5 mil. Vai aumentar a base de consumo, que vai aumentar a venda e o lucro de quem ganha mais de R$50 mil. Então, é um bom debate. Mas do jeito que ele foi colocado, de novo, eu sei que isso daí, o ministro, ele, sem dúvida nenhuma, teve que acomodar várias pressões políticas. Faz parte do jogo democrático, é assim mesmo. Só que, de novo, a gente fica sem saber exatamente o quê. De novo, os R$50 mil. É o salário na carteira de trabalho, tem a ver com o rendimento de bolsa, tem a ver com o rendimento de juros de título público. Do que se está falando exatamente? Isso daí é um debate que tem que ter no Brasil, mas, de novo, como é um debate que vai acontecer em 25, para quem sabe acontecer algo em 2026, né, foi atravessado. O Lula, o presidente, né, eu acho que ele quis tentar amenizar, né, tá bom, vou cortar de um lado e vou criar benefícios do outro. Né? Entendo que é um jogo político, faz parte também. Só que do jeito que está armado os ânimos no mercado hoje em dia, talvez não seja tão fácil. André, eu estou com convidadas aqui para a gente ampliar esse debate. A Priscila Silveira quer participar dessa conversa também. Pri. Boa tarde, André. Boa tarde a toda a nossa audiência, meus colegas de bancada. André, eu tenho uma pergunta. Você disse agora há pouco, né, e assim foi falado mesmo pelo nosso ministro Fernando Haddad, a respeito da mudança no formato atual, no reajuste do salário mínimo, né? Mudando o formato de correção. A minha pergunta é, vai aumentar de forma real? Né? Eu gostaria que você nos explicasse. E por que a limitação até 2,5%? Né? Então, se você puder nos explicar, eu agradeço. Não, sim. A ideia é o seguinte, ele está utilizando justamente as travas que já estão no arcabouço fiscal, que é esse 0,6 a 2,5. Então, ele está querendo colocar também uma expansão do gasto importante do Brasil sobre as mesmas regras, porque ia ficar meio estranho, né? O governo tem que fazer um resultado que só pode crescer nesse sarrafo, por assim dizer, e, de repente, outros gastos iam poder crescer de forma indiscriminada. Você percebe que no limite ia ter que depois fazer corte e outras coisas para garantir aquele aumento? Tudo isso para dizer que o conjunto de medidas anunciadas hoje
fazem sentido. A questão é saber, se isso daí de fato vai conseguir os 30 bilhões, os 70 bilhões nos anos que eles pretendem, há dúvidas a respeito disso. E 2, introduzir outros tópicos agora tornaram um debate que já é difícil ainda mais complexo. Por isso mesmo o mercado está reagindo da forma que está reagindo ao longo desse dia. Luana Tavares também conosco. André, Luana. Olá, André, boa tarde. Boa tarde a todos aqui nos acompanhando, as nossas colegas aqui na bancada. André, eu queria te fazer uma pergunta em relação à crítica, a principal crítica que a gente tem visto do mercado, que é a ausência de medidas mais estruturais, principalmente nos gastos, né? Não se tinha essa expectativa de ter no anúncio uma medida que também acarretasse numa mudança ali dessa alíquota do IR, que foi isso que frustrou, mas também tem uma frustração em relação aos cortes, né? Os tipos de cortes que foram feitos, que, como você disse, todos eles têm um sentido, fazem sentido e vão ter esse impacto, mas não são estruturais, né? Eles não são, talvez, as medidas que o mercado mais esperava para que a gente tivesse uma reorganização em relação a gastos estruturais do Estado, visando mais o médio prazo, o longo prazo. Então, eu queria te ouvir sobre quais seriam essas medidas mais estruturais, né? Esse pacote poderia ficar melhor se ele incluísse mais quais outras medidas o que traria, né, em termos de sustentabilidade, que tanto o mercado coloca como crítica? Então, acho que as medidas que o mercado espera, na minha opinião, são para além do que um partido como o PT, e particularmente o presidente Lula, pode entregar. Né? Estamos falando de uma desvinculação do salário mínimo de benefício, estamos falando desses temas. Agora, o que é importante anotar é o seguinte, o que o ministro fez hoje foi um esforço gigantesco de tentar conseguir conciliar uma série de pressões difusas políticas. É isso que ele fez. Porque o debate para valer sobre a questão fiscal, se não envolver o Congresso e as emendas parlamentares, se não envolver o Judiciário para valer e pensar o custo dessa máquina, né? Os militares até entrou em parte, mas qual que é o debate? O debate tem que ser um debate mais amplo. O que se apresentou hoje foi algo que, em alguma medida, já tinha demorado de acontecer. E aí tem uma questão meio, vamos dizer assim, de agenda, né? Acho que nem o Paulo Guedes, durante o período da presidência Bolsonaro, ia conseguir anunciar corte de gastos na véspera de uma eleição municipal. Então, isso daí fez perder um tempo importante sobre isso, né? E agora, quando veio de forma truncada. O que é mais importante é o seguinte, né? Eu acho que tudo que está acontecendo agora, o que me preocupa, o que eu acho mais importante é o seguinte: as taxas de juros já estão subindo. Se há a alta de taxa de juros muito forte, pelo menos de forma persistente, percebe que, de repente, o PIB pode ser menor o ano que vem do que inicialmente pensado? E se o PIB desacelera, a primeira vítima, vai ter várias vítimas, mas uma das primeiras vítimas é a arrecadação. Então, o meu receio é que isso daí entre no dinamismo maligno. É essa que é a minha preocupação. Então, vai caber muito agora, na minha opinião, observar a autoridade monetária. A gente tem uma reunião em dezembro, né? Dia 10 e 11 de dezembro, salvo engano, no meio do mês, a respeito do que eles vão fazer com a taxa de juros. Porque, na minha opinião, hoje em dia, dado o nível de ruído, é preferível dar até um remédio mais forte ou algo mais pesado para justamente tentar estancar essa crise ou esse sentimento pior a respeito da economia brasileira. Tânia Prado também tem uma pergunta para você, André. Olá, André. Boa tarde a todos. André, com relação à isenção, né, relativa à saúde, é mantida, mas há uma mudança, queria que você falasse um pouco sobre isso, daquelas pessoas que possuem uma doença grave e recebam remuneração até R$20 mil por mês. Teve esse ponto aí também. De novo, eu adoraria, isso é um dos problemas do pacote de hoje, eu adoraria ter os detalhes mais precisos para falar para vocês. A gente está tendo o primeiro impacto com esses textos todos, né? A gente não sabe, de novo, né, qual é o conjunto das medidas que vão ter efeito realmente de curto prazo. Não dá ainda para calcular isso de forma precisa. O governo tem algumas estimativas, só que economistas que olham ou são especializados no orçamento, já que eu acompanho, que obviamente trava um debate aí também, né, tem apontado de forma reiterada que a ideia de que você tem uma situação
ainda indefinida, e talvez pior, que não atinja todo o que é necessário para fazer o déficit zero. Então, de novo, fico até assim, vendido aqui para não poder dar todos os detalhes, mas isso é um dos problemas do anúncio de hoje. Acho que ele ficou um pouco... Até o material que eles apresentaram ficou não tão evidente ou claro, pelo menos numa primeira leitura, né, a respeito dos impactos totais de todas as medidas. André, perfeito. Muito obrigada mais uma vez por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse pacote que foi detalhado hoje, mas acredito que nós teremos mais informações quando essa proposta seguir para o Congresso Nacional, para análise dos deputados e senadores. Bem-vindo sempre aqui ao Linha de Frente, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos. Obrigada.